Essa é a aula Caráter Cristão, né? Caráter Cristão, só para ficar aqui gravado aqui, a aula Caráter Cristão, para aqueles que não vieram ainda da Escola de Formação Ministerial, a primeira aula dos terceiro módulo. Mas, então, eu estava ministrando sobre o Espírito Santo, o poder que gera a transformação, né? E falando sobre realidades sociais, sobre realidades espirituais. Então, quando eu desci do altar, o Fábio e a Dani compartilharam algo que aquela palavra estava sendo uma resposta daquilo que eles estavam buscando em Deus. E depois o Águido veio compartilhar também algo que Deus tinha falado e mostrado para ele, que vinha de acordo com aquilo que o Fábio e a Dani tinham falado. O Fábio e a Dani já tinham seguido, e ele veio, ficou esperando e compartilhou. Ele nem tinha um entendimento claro do que se tratava, mas compartilhou. Então, o que eu estou querendo dizer com a vocês é que Deus, o Espírito Santo, ele usa todos nós somos um corpo. Ele não dá a revelação completa para mim, ele dá uma revelação no sentido de eu estar ministrando ao coração de todos vocês, mas há detalhes, há coisas que o Senhor quer falar à igreja, quer inclusive confirmar a nós, que Ele vai falar através de vocês. Não se intimide quando Deus te der uma palavra, quando Deus te der uma revelação, quando Deus te der um sonho, quando você perceber que do altar algo está confirmando com o que Deus está falando com você, fala para o pregador. Ah, mas quem sou eu para falar com o apóstolo? Você e eu somos iguais. Eu apenas tenho um encargo diferente no ministério, no chamado. Eu tenho talvez eu tenho mais maturidade que você, mas Deus usa você também. O que eu quero que você entenda é isso. Nós entendemos e reconhecemos, Deus usa você. Às vezes eu já tive pessoas que ficaram angustiadas porque Deus falou algumas coisas, mas ele não se sentia apto a compartilhar. O que eu quero que você entenda é que Deus usa quem Ele quer, na hora que quer, do jeito que Ele quer, porque todos nós somos ferramentas, instrumentos nas mãos de Deus. O que nós não podemos é simplesmente ignorar o que Deus está falando. Se Deus falou algo para nós e nós não compartilharmos, e nós pagamos o preço por isso nós precisamos, como profetas de Deus. Ah, mas eu nem sei se eu tenho, mas se Deus está falando com você, você precisa compartilhar aquilo que Deus está ministrando. Bem como, né? Na verdade, nós temos a nossa torre de vigia, né? Você me perguntou numa dessas torres aí, né, sobre poder. A torre de vigia é um microfone aberto, para que se Deus falou com você, está falando com você, você tem até uma porção da palavra que você quer compartilhar, nós até estimulamos. Ah, mas que hora, que momento? A qualquer hora, a qualquer momento, porque é uma reunião de oração, de intercessão, é um movimento profético. Talvez você fale, mas eu vejo mais os pastores. Claro que nós estamos sempre, mas o que eu quero é estimular você muitas vezes a poder se movimentar nesse sentido, porque Deus tem esse propósito na vida de cada um nesse sentido. Então, o Ministério do Louvor, vai lá, pega o microfone e fala o que Deus mandar falar. É um texto da palavra, é uma palavra profética, é uma impressão que você tem, é levar as pessoas a um momento de intercessão. Importa, sabe? Porque são essas oportunidades que nós temos que experimentar, porque é o seguinte, a palavra do Senhor diz assim, que aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Tem gente que está esperando Deus levantar ele para pregar para multidões, mas ele não se propõe a pregar nem para um grupo pequeno de pessoas. Tem pessoas que querem pregar uma mensagem de meia hora, de 40 minutos, como os pastores já estão acostumados a ministrar, mas eles não vão primeiro entregar uma palavra de 2, 3, 5 minutos que Deus dá a cada um deles. Então, talvez você pode falar assim, mas e se eu estiver errado? Se você estiver errado, a gente vai te corrigir. Pode entrar, pessoal.
se você estiver errando, se você estiver falhando, se você teve, a gente vai, não corrigir publicamente, mas a gente vai te alinhar, porque eu quero dizer para você, muitas vezes nessa questão do ministério profético, a gente falha, porque a gente não consegue ter uma percepção, mas não é porque eu não tive essa percepção clara que eu vou deixar de fazer o que Deus mandou eu fazer, ok? Vocês entenderam bem isso? Então, saibam disso, Deus quer usar vocês, Deus quer usar cada um de vocês. Vocês têm, é onde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade. E se é um momento que você tem plena liberdade para poder compartilhar aquilo que Deus está colocando no seu coração, é exatamente na nossa torre de vigia. E essa semana vai ser das 10 à meia-noite, eu acho que é isso, né? Vai ser um encerramento, assim, oficial dos 21 dias de jejum e oração. O jejum ainda vai mais 2 dias, mas oficialmente o Ministério de Louvor, os levitas do altar vão estar nesse momento aí, ok? Maravilha! Nós vamos ver a nossa... Vocês pegaram a apostila nova? Vai lá, Pedrinho, então, e pega, não precisa ir os dois, já pega lá para vocês lá. A gente vai começar a aula, está começando uma aula nova. A Tati e o Pedrinho estão de volta, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. A palavra de Deus em 2 Timóteo 2:2, 2 Timóteo 2:2. Hoje nós estamos gravando a aula porque tem alguns que não puderam vir por causa da pandemia e outros que estão fazendo a aula de batismo. Nós vamos ter batismo domingo, vai ser domingo pela manhã, né? O batismo vai ser um tempo muito abençoado. Então nós vamos ter o batismo, então o pessoal está fazendo a última aula. A palavra de Deus em 2 Timóteo 2:2 diz: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-os a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar a outros. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-os a homens fiéis que sejam idôneos, que sejam capazes também para ensinar a outros. Hoje, a palavra principal aqui é idoneidade. Confia a homens idôneos e fiéis, fidelidade e idoneidade. Quando nós falamos do caráter cristão, nós estamos falando de algo para além do que o mundo entende por caráter. Mas o que é diferente? O que é diferente é que o caráter cristão ele é mais refinado. Se na verdade aí no mundo às vezes você vai ouvir pessoas trabalhando pelo princípio de que os fins justificam os meios, quando você trabalha debaixo do princípio do caráter cristão, você vai entender que se o fim é bom, mas o meio que você usa para atingir esse fim é ruim, é mau, ele não pode ser usado. Porque algumas pessoas falam, se é para fazer o bem, não importa o que você faz, qual o caminho que você usa, qual a ferramenta que você usa. Então as pessoas dizem, os fins justificam os meios, ou seja, os meios ficam justificados se o fim é bom. No entendimento bíblico da palavra de Deus, se você tem um fim, um objetivo bom, o meio o qual você vai usar para alcançar esse objetivo tem que ser bom também. Deus não negocia princípios. Então é fundamental a gente entender isso. Você já ouviu alguém falar assim, fulano de tal não tem caráter? Já ouviu? Ou você mesmo, talvez já tenha falado. Então, às vezes é comum a gente ouvir, é comum às vezes a gente dizer, até usar essa palavra. E muitas vezes a gente faz isso para referir-se a pessoas desonestas, para desqualificar alguém que tem maus comportamentos e más atitudes. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: essa questão, fulano não tem caráter, todo mundo tem caráter. Alguns têm caráter bom, outros têm um caráter ruim. Caráter mau, mas todo mundo tem caráter. E é por isso que nós estamos falando, e o tema dessa ministração é
Caráter cristão. Então, o cristão ainda tem um caráter diferenciado, que é trabalhado, desenvolvido por meio de algumas questões. Primeiro, é por meio de um relacionamento com Deus. A partir do momento que você aceita Jesus, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo, ou seja, as atitudes são mudadas e transformadas, ok? A segunda coisa que a gente precisa entender é que o caráter cristão, ele é forjado pelo relacionamento. A primeira coisa é forjado pelo relacionamento com Deus. O segundo, pelo relacionamento do discipulado. O relacionamento do discipulado, ou seja, esse processo que é trabalhado, discípulo-discipulador, é que forja caráter. O texto bíblico diz aqui: o que de mim, entre muitas testemunhas, você ouviu, ou seja, da mesma forma como o seu caráter foi transformado através daquilo que eu ensinei para você, agora você confia e você faz a mesma coisa com homens fiéis e que sejam idôneos e que sejam capazes de compartilhar com outros também, ok? A terceira ferramenta de trabalhar o nosso caráter são os nossos irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor, do qual eu posso dizer assim, a própria família de Deus, a própria família, ou seja, à medida que nós vamos tendo circunstâncias e situações com os irmãos em Cristo, isso também vai trabalhando o nosso caráter, mesmo que ele não nos discipule, mas isso forja ao nosso caráter. Inclusive, até as coisas ruins que os irmãos fazem também trabalham no nosso caráter. Por quê? Porque muitas vezes Deus permite eu perceber um mau testemunho de um irmão, para que eu diga: não, eu vi que ele está dando mau testemunho, ele está tendo atitudes erradas, então eu, como cristão, não vou fazer isso, porque isso não faz parte do caráter cristão. Ok? Eu já podia ir embora hoje. Para mim, essas três lições já são muito importantes com relação ao caráter cristão. Quando a gente entende que o nosso relacionamento com Deus forja o nosso caráter, que o nosso relacionamento do discipulado com o nosso líder de célula, com o nosso discipulador, forja o nosso caráter, e que o nosso relacionamento uns com os outros na igreja, na família de Deus, também forja o nosso caráter, porque nós estamos sendo trabalhados. A Bíblia fala que é como o ferro que afia o ferro, assim um irmão trabalha na vida do outro irmão. É assim que nós somos. As experiências boas e ruins, elas vão trabalhando o nosso caráter, como o ferro que afia o ferro. É assim que nós trabalhamos debaixo do processo. Deixa eu só explicar uma coisa que eu estava estudando um monte a respeito com a irmã da igreja. Fala bem alto. Eu estou passando por alguns BOzinhos no meu trabalho e tem um encarregado que é bem bênção, sabe? E parece que Deus, ele coloca assim na nossa frente e para nos acompanhar pessoas semelhantes a você. Aí eu conversando com a irmã, falei: irmã, estou passando por dificuldade. Ela dando risada. Ela falou assim: Jesus, você está lendo o livro Cultura da Honra, você está buscando, será que não é Deus querendo forjar o seu caráter? Aí ela colocou lá, que nem está escrito lá, Provérbios 27, 17, as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro, entendeu? Deus moldando a gente a todo momento. E na hora que o pastor falou ali, eu comecei a rir aqui sozinho, porque eu estudei isso como... Aí, vocês estão entendendo? Essa questão não é uma questão que a gente está... Eu até não lembrava a referência, nem estou com a referência aqui, eu estou com a revista nova, as minhas anotações estão ali no iPad, mas aí a Fernanda me deu a revista nova, mas anota essa referência aí. Assim como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o outro irmão. É Provérbios 27, 17. Talvez a sua versão aí até seja diferente. Se quiser me ajudar aí e ler a tua versão, mas é exatamente isso aí que está colocado. Inclusive tem um livro muito bom nessa área, na área de liderança, e o tema do livro é Como o Ferro Afia o Ferro. 27, 17. A minha versão diz assim, como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. É igual a sua.
né? Então nós vamos sendo trabalhados na nossa área de caráter exatamente nessas situações. O que nós precisamos entender é que todos nós temos caráter, como eu mencionei para vocês, ou bom ou mal, todos nós, porque quando é que começa a formação do caráter na pessoa? A partir do momento que ela nasce. As primeiras experiências, a partir da primeira fase da formação, aí vem aí a fase da infância, vem a fase da adolescência e tudo mais. Então o caráter vai sendo moldado. Quando o texto aqui fala que como ferro afia o ferro, um amigo ele afia, ou um amigo ele trabalha, ele molda a vida do outro, assim um amigo afia o outro também. Isso significa que o nosso caráter ele é formado a partir das influências também. Por que os adolescentes às vezes chegam na fase da adolescência, da juventude e sai da igreja, foge da igreja, por causa da influência que ele está recebendo na sua vida? Então, tudo isso vai trabalhando o nosso caráter. Fala, mano. Minha versão é muito interessante aqui, ó. Diga. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o ferro. E é isso, né, que a gente vai vivenciando. Agora, a pergunta: e o seu caráter? Como é que ele é? Como que é o seu caráter? Então, a questão não está em se ter ou não ter o caráter, e sim como ele é. Eu não tenho ou eu tenho? Não, eu tenho um caráter, mas ou você, às vezes tem alguém que tem um caráter duvidoso, um caráter mau, é realmente mau caráter, que nós precisamos. E tem algumas pessoas que, por incrível que pareça, elas chegam a uma fase da vida delas que elas são meio que neutras. Também isso não é bom. Por quê? A palavra caráter, ela vem da palavra caractere. Ou seja, vocês lembram que para um tempo mais próximo de nós, as pessoas tinha máquina de escrever. Tem alguém aqui que lembra da máquina da datilografia? Alguém que fez curso de datilografia? Como é que a letra fixava no papel? A máquina de datilografia era com os caracteres, não é verdade? Aí ele batia forte com a tinta no papel e ficava a marca. Os caracteres ficavam marcados ali. Outra coisa, vocês podem perceber quanto é importante a questão do caráter. Quem entende de carro, você mesmo da segurança pública, você sabe que quando você vai, às vezes, fazer uma blitz, avaliar alguma coisa, você vai lá procurar o número do chassi do carro, não é? Hoje já é um pouco mais moderno, mas mesmo a marcação é feita a laser. A marcação é feita a laser, ele fica ali forjado. Mas antigamente era algo que batia nos números assim. Até quando vai remarcar um carro que bateu, um carro que foi roubado, tem que trocar documentação ou tem que trocar alguma coisa, vai remarcar. Então tem a remarcação especial, os caras têm ali uns números, umas marcas e vão batendo, ou seja, o que mostra a integridade daquele carro, que ele está documentado ou não, é o caractere daquele. Pode? Shalom 2020 com S maiúsculo. Então, o que mostra que aquele carro é íntegro, é a marca que ele tem. O que mostra que nós somos cristãos autênticos, são as marcas de Cristo, que são forjadas às vezes de forma dolorosa em nós. Vocês estão entendendo? Às vezes vem o apóstolo e pau, vem a pastora e pau, de líder de célula e pau, vem a circunstância da vida e pau. E as marcas vão se estabelecendo, aí você tem que decidir quem que você vai deixar marcar o seu caráter. Porque às vezes o seu caráter está marcado por um pai alcoólatra, às vezes o seu caráter está marcado por uma mãe que teve problemas na sua formação, às vezes o seu caráter está marcado porque você não teve pai nem mãe, e essas situações. E é por isso que muitas vezes quando nós recebemos Jesus, nós temos que ser remarcados para ficar realmente a coisa, nós fomos roubados, né? Porque nós
O diabo veio matar, roubar, matar e destruir, mas nós precisamos entender, e é por isso que nós temos a marca de Cristo. Quando alguém fala assim que você tem a marca de Cristo, é o caráter de Cristo. Mas indo um pouco mais atrás, falando do que é caráter, para você entender isso, o caráter tem a ver com duas situações no passado. No passado, você vai perceber que a comunicação que as pessoas começaram a fazer para deixar a história, para contar a história para os outros, era a forma como eles escreviam na pedra. Vocês já viram algum documentário assim? Que eles marcavam na pedra, assim, deixavam os caracteres lá, desenhos e coisas tal. Hoje, pessoas falam, aquela civilização tal, foi encontrado lá alguns caracteres, ou escreviam nas tabuinhas, mas normalmente era na pedra mesmo. Eles iam e ficava aquilo ali, ficou pela eternidade aquela questão. Mas caráter também tem a ver com uma terceira situação interessante, tem a ver no grego, com relação a isso também é assim. Os gregos, eles trabalhavam muito essa questão de os artistas que forjavam faziam as coisas de madeira, né? Igual o Águido, né? Costuma ali fazer os artesanatos, as coisas de madeira e corta, e marca, e essas marcações. Então o caráter tem a ver com isso, todas essas marcações, então as pessoas identificavam, isso é do artista tal, porque aquilo era bem comum que ele fizesse. O Brasil tem um cara famoso mundialmente chamado Aleijadinho. Não sei se vocês já estudaram alguma coisa sobre o Aleijadinho. Ele era um cara fantástico nisso. Mas ainda tem mais uma situação. Caráter tem a ver com o que às vezes esses artesãos faziam o seguinte: eles tinham às vezes muita encomenda, e como eles trabalhavam com madeira, a madeira, o Águido pode dizer melhor do que eu, para você trabalhar com ela tem que estar seca, curada. Se você trabalha com a madeira verde, ela vai movimentar, ela vai rachar, ela vai trincar, E aí o que acontecia? Por causa da ganância, então eles iam, cortavam madeira, já queriam trabalhar, e até trabalhavam na madeira verde, porque trabalhar na madeira verde é mais fácil do que na madeira, porque ela está mais mole. Só que daí ele trabalhava e fazia, e quando pegava um sol, ou quando ela começava a secar, ela começava a trincar. O que eles faziam para poder vender os seus produtos sem perder o trabalho? Eles pegavam cera de mel, como que a gente chama? Cera de abelha, sabe? Essa cera de abelha. Então eles passavam a cera de abelha, aí invernizava aquilo. Então a cera de abelha, ela cobria as rachaduras, e eles davam uma invernizada e eles deixavam lá, e aí o turista ou a pessoa ia lá, comprava e levava embora, e de repente deixava num lugar onde pegava o sol. Com o passar do tempo, de repente o sol esquentava, aquela cera derretia e as rachaduras, elas apareciam. Eu não sei se vocês estão entendendo onde que eu estou querendo chegar com isso. Estou querendo dizer para vocês o seguinte: o que acontece? Tem muito crente que faz isso. Ao invés de chegar para Jesus e abandonar a velha vida, deixar que a vida de Cristo comece a fazer parte da vida dele, deixar a vida de pecado, de mentira, de engano, a questão das obras da carne e tudo mais, ele chega e ele então é mais fácil para cobrir aquelas rachaduras, passar uma cerazinha e dar um vernizinho em cima, e aí ele começa a cantar, ministrar e coisa e tal. Agora, quando vem o calor, o calor das provações, quando vem o calor das tentações, quando vem às vezes até o fogo purificador do Espírito Santo, né, sobre a sua vida, o que acontece? Derrete a cera e a rachadura aparece de novo. Então o caráter tem a ver com marcas. Então é importante que nós venhamos resolver isso na nossa vida. O nosso caráter pode ser tratado por Deus ou adoecido pelo mundo e por Satanás.
Ou pode ser tratado, eu chego do jeito que eu estou, todo estropiado, e Deus trabalha na minha vida, no meu caráter, ou pode ficar adolecido por aquilo que Satanás ministra no nosso coração. Então, a primeira lição que nós aprendemos hoje é que eu posso ter um bom ou um mau caráter. Não é isso, Ezequiel? E quem é que decide isso? Sou eu. Ah, mas não é Deus que trata o nosso caráter se nós permitirmos, se nós quisermos que Ele trate o nosso caráter. Então, mas tudo, o nosso caráter depende de como ele foi formado. Hoje mesmo está na mídia uma situação que já vem se desenrolando há quase um ano e meio atrás, a história daquela deputada pastora Flor de Lis. Tem alguém que sabe daquela história? Absurda a história. E algumas pessoas, mas como é que pode? Ela fazia o bem, 50 e poucos filhos adotivos e tal, ela pregava, ela isso, ela aquilo. Mas por quê? A ganância, a maldade que está no coração, o dinheiro, as coisas do mundo, a religiosidade, tudo isso. Tudo que vem à tona agora, simplesmente é a manifestação de que ela estava agindo em nome de Deus, mas ela não tinha deixado Deus trabalhar na vida dela, no caráter dela. E assim são muitas pessoas. Então, o que não, infelizmente, isso não me assusta, porque a Bíblia fala que nos últimos dias haveria o surgimento de muitos falsos profetas. A Bíblia também fala de algumas situações que às vezes quem é culpado por situações como essa somos nós mesmos. A Bíblia diz que se esses calarem, as pedras falam. Então, ela foi pedra falando por muito tempo, às vezes falando coisas, pessoas foram curadas, vieram a Jesus, conheceram Jesus, ok, aí cada um vai ter a sua jornada, a sua caminhada, mas a Bíblia diz, mas ai daquele, né? Ai daquele por quem vier o escândalo e tudo mais. Então, quando você pergunta, por que aconteceu isso? É porque o caráter dela, ela não tinha o caráter de Cristo formado nela. É porque, então, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Isso hoje nós vemos, às vezes, um evangelho falho, um evangelho, porque muitas pessoas não querem ter esse trabalho. Isso aqui, esse trabalhar aqui que vocês estão tendo, são 9 meses de uma gestação, de um trabalhar no caráter. Quantas coisas nesse tempo aqui, através dos professores, dos líderes, dos irmãos que foram ministrando aqui, quantas coisas você não foi curado, tratado ou está sendo tratado nesse tempo? Parece que não, mas cada um é na sua individualidade, sabe? Talvez tem alguma aula aqui para você falar, já entendi muito disso, mas para outra, aquela aula trabalhou muito a vida dele. Então, essa formação ministerial é eu podia dizer, escola de formação de caráter ministerial também, para que nós possamos entender que o que Paulo diz a Timóteo aqui, você agora conceda e coloque, ensine e designe homens fiéis, idôneos, para poder continuar multiplicando isso na vida das pessoas. O que nós precisamos entender é o seguinte, na página 8 aí, é que Jesus é um referencial para ser imitado. Jesus é um referencial para nós. Então, aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Jesus é um referencial para mim, é um referencial para você. 1 João 1,26 diz exatamente isso. Então nós devemos olhar para Jesus e nos espelhar nele, porque ele é o melhor exemplo. Porque é assim, Jesus, ele teve todas as influências que nós temos na nossa vida também. Jesus, ele teve a influência dos seus pais na formação do seu caráter. Jesus teve a influência da sociedade. Jesus teve a influência dos religiosos. Jesus teve a influência, mas o que nós precisamos entender é que ele, em tudo, como a palavra de Deus diz, em tudo ele foi tentado, em tudo ele foi provado, mas ele em nenhum momento pecou, mostrando para nós que nós podemos ir tratando o nosso caráter, fortalecendo o nosso caráter, a tal modo que nós possamos nos tornar semelhantes a Jesus. Hebreus 4,15 diz para nós, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como nós, semelhante a nós. Então, a luta que você enfrenta, Jesus sabe e entende, é por isso que Ele intercede ao Pai, por isso que Ele se propôs a morrer na cruz no seu lugar, porque Ele sabe o que é possível fazer, vencer, Ele sabe a dificuldade que você pensa. Então, o que nós precisamos entender é que quando nós decidimos abrir-nos para um tratamento do nosso caráter, isso agrada a Deus. Como que eu agrado a Deus? Quando eu digo: Deus, eu sei da minha deficiência no meu caráter, eu sei das áreas que eu tenho na minha vida. Alguns o problema no caráter é mentira, outros o problema no caráter é a preguiça, outros o problema no caráter é roubar os outros, e assim sucessivamente. Cada um sabe qual é a fragilidade. Outros é a infidelidade nos dízimos, a infidelidade nos relacionamentos. Outros o problema no caráter é a própria religiosidade. Então nós precisamos entender que quando nós confessamos e quando nós deixamos Deus trabalhar nessas áreas da nossa vida, nós agradamos a Deus. Você agrada mais a Deus quando você mostra para Ele que você está aberto para o tratamento do seu caráter, do que quando você está cantando, louvando ou fazendo qualquer outra coisa. Porque quando você está disposto a deixar Ele trabalhar no seu caráter, você está se tornando uma ferramenta útil, abençoada na mão dEle. A definição de caráter, eu já dei várias definições aqui, mas vamos lá da nossa lição, né? Para uma maior compreensão do assunto, nós vamos ver o que significa a palavra caráter. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral, é a firmeza, é a coerência nas atitudes. Também pode ser uma marca ou sinal gravado em uma superfície, como uma letra, como eu já mencionei aqui para vocês. A maneira como nós somos criados e os ensinamentos que recebemos ao longo da nossa vida formam o nosso caráter. Então, o que forma o nosso caráter? A forma como nós somos ensinados, Então, é mais ou menos assim, tem alguns pais que eles dizem assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? Quando o pai fala para o filho: você não pode mentir, você não pode enganar, você não pode ficar devendo para os outros. Mas daí quando alguém liga e fala: se fulano de tal ligar, fala que eu não estou. Ele está ali do lado, mas atende lá e fala que eu não estou. Bate na porta: o teu pai está aí? Não, fala aí que eu não estou. É igual, mas tem criança que chega lá e fala: o meu pai mandou falar que ele não está. Pronto. Então, esse filho que está sendo exposto a essa realidade de mentira e engano, ele vai fazer o que o pai dele fala para ele fazer, ou ele vai fazer o que ele vê o pai dele fazendo? Sabe, por isso que Jesus é um referencial para nós. É por isso que nós olhamos para o relacionamento do Pai conosco. É isso que faz toda a diferença na nossa vida. Então, vamos aqui analisar um pouquinho o caráter de Jesus. Jesus, em nenhum momento da sua vida, demonstrou deficiência no seu caráter. Nenhum momento. Você não vê Jesus titubeando por algumas situações. Pelo contrário, né? A palavra diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Hebreus 14:15. E aí nós vamos ver o seguinte. Aqui que entra uma questão. Como que eu passo? Quais são os testes de caráter que eu passo na minha vida? A primeira delas é assim: quem você é quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está olhando? Sabe? Você é a mesma pessoa quando você tem uma nuvem de testemunhos, de pessoas olhando para você? Ou você é diferente nas suas atitudes quando você não está olhando? Quando não tem ninguém olhando? Então, quando você está sozinho, o que é que você faz? Pensa e olha. Veja, a gente precisa ter uma resposta única para esse processo, porque o que eu faço quando ninguém está olhando é a prova de quem realmente eu sou. Porque eu não faço porque os outros estão olhando ou deixando de olhar. Eu faço porque eu sou assim. Eu faço porque eu sou assim.
Então é importante a gente entender que o verdadeiro cristão é aquele que não tem dificuldades, não é aquele que não tem dificuldades, ou seja, o verdadeiro cristão é aquele que não tem dificuldade de enfrentar as dificuldades. É aquele que quer na luta, quer na prova, ele continua firme no propósito. Então o verdadeiro cristão, ele tem sim dificuldades, ele tem sim problemas, ele tem lutas, ele tem tentações, mas ele deixa Deus tratar o seu caráter para que ele possa vencer as tentações sem errar, sem falhar. Agora, aqui é uma coisa importante porque é uma questão prática. A diferença entre caráter e temperamento. Tem muita gente que confunde as coisas. Tem gente que confunde caráter com temperamento. Muitos acreditam que o caráter não pode ser transformado. Isto não é verdade. Eu sou prova disso através da minha própria vida e da experiência que eu vejo muitas pessoas. Caráter pode sim ser transformado. A Bíblia diz que aquele que pecava, aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais, aquele que não adulterava, não adultera mais. Eu conheço gente que teve uma experiência, muita gente que teve uma experiência com Jesus na vida, que a vida mudou de água para vinho. Sabe, gente que adorava mentir, hoje ele odeia a mentira. Gente que adultério era um estilo de vida para ele, hoje é a pessoa mais fiel nos relacionamentos que você tem. Eu conheço gente que ele roubava até o pai e a mãe. Quem dava bobeira, ele só não, ele só não roubava o céu porque ele não tinha acesso ao céu, mas até o diabo ele conseguia enganar, e Deus transformou a vida deles. Se você quiser depois eu conto no final quem é, não vou contar não, brincadeira, tá bom? Mas é gente que convive com você, conosco. E é isso, por isso que eu digo para você que na prática é possível ver pessoas terem o seu caráter completamente transformado por Jesus. O que acontece é que muitas vezes nós confundimos caráter com temperamento. Aí que entra uma questão, presta atenção nisso, porque isso talvez vai virar uma chave aí na sua cabeça, vai trazer um entendimento para você a respeito disso. Eu mesmo, um peso saiu das minhas costas quando há 30 anos atrás eu aprendi a respeito desse princípio da questão do temperamento, sabe? Por quê? Está aí até na sua revista. O temperamento, muitas vezes, ele é nato e ele é herdado dos nossos pais. Você pode perceber que o filho, ou ele tem o temperamento do pai, ou ele tem o temperamento da mãe, na maioria das vezes. Tem alguns que é meio que a junção dos dois. Se os dois têm um bom temperamento, glória a Deus, aleluia. Se os dois é um mau temperamento, aí potencializa o negócio, certo? Sabe? Mas você pode perceber, dá uma olhada para o teu irmão, para a tua irmã, se você tem irmão e tal, você vai perceber que o temperamento é muito parecido com um dos pais, é uma coisa assim de herança genética, sim ou não? Se vocês discordarem, pode falar também, mas eu sei que vocês revisitaram algumas questões por aí. O que nós podemos entender é o seguinte: o temperamento ele está muito ligado a comportamentos, assim, não comportamentos de decisões, mas a comportamentos assim meio que normais e naturais, está ligado a gostos, sabe? Está ligado a gostos, a preferências, ou seja, disposições meio que automáticas e naturais. Quando eu estou falando de comportamento, é de comportamento natural, não é aquele comportamento de decisão que você decide por alguma coisa na sua vida, mas os comportamentos naturais. Diante disso, eu posso dizer para você assim: os temperamentos eles são divididos, e isso é uma aula que é muito legal se a gente conseguir ter um dia assim para aprender assim profundamente sobre os temperamentos. Mas a teoria dos temperamentos, elas definem assim de forma assim principal em 4 temperamentos. É o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Ou seja, o sanguíneo é aquele camarada mais expansivo, aquela pessoa expansiva, conversadora, pronta para qualquer coisa. Mas o sanguíneo, ao mesmo tempo que ele é disposto para começar
conversar, ele também é muito disposto para parar qualquer coisa no meio do caminho. O sanguíneo, ele promete muito, cumpre pouco, né? O colérico é aquele que é muito dado ao trabalho, ao serviço, ele é muito dado às ações, e ele vai até o fim, e ele, ao invés de valorizar pessoas, ele valoriza muito coisas, ele valoriza muito processo. Às vezes ele passa igual um rolo compressor sobre as pessoas só para poder cumprir uma missão. Isso é temperamento. Às vezes você fala assim, mas por que fulano é tão grosso? Por que fulano parece que não tem sentimento? Faz parte, é o temperamento dele nesse sentido. Aí tem o fleumático, sabe aquele que faz piada de tudo? É aquele que não está nem aí para nada, que está tudo bem, que não sei o que, tanto faz o rio correr para cima como correr para baixo. Tem aquela pessoa assim que está lá e ele faz piada com morte, ele faz piada com nascimento, ele faz piada com cor das pessoas, e ele não tem muito, né? O fleumático é muito assim. E tem também o melancólico. O melancólico está muito ligado à melancolia mesmo, aquela pessoa que gosta sempre daquela música mais devagarzinha, aquela pessoa que qualquer coisa ofende ele. O melancólico está muito ligado àquele processo assim, tem um grupo de pessoas conversando. E aí o melancólico, ele chega naquele grupo de pessoas que está conversando e todo mundo para de conversar. Mas todo mundo para de conversar para dar atenção e respeito para ele. Fala assim, pode continuar falando. Ah, com certeza vocês estavam falando de mim. Só pode, porque eu cheguei e vocês pararam de conversar. Aí tá, aí o melancólico vai para outra rodinha, ele chega na outra rodinha e todo mundo continua conversando do mesmo jeito. Como ele é melancólico, fala assim, ninguém gosta de mim, aí eu cheguei aqui, ninguém nem para. Aí você fala assim, mas afinal, você quer que se a gente para, o melancólico tem muito isso, mas o melancólico é dado muito é pessoa muito capaz, as artes, é a pessoa muito inteligente e tal, porque ele consegue muitas vezes se concentrar bastante em algumas coisas. Mas aqui não vai dar tempo de falar dos temperamentos. Os temperamentos gosto muito de falar sobre isso, e eu consigo às vezes identificar rapidamente na vida das pessoas esse processo. Então, mas não os temperamentos se desdobram, né? Tem um que vai se manifestar com maior quantidade na sua vida, mas às vezes você tem um pouco a força de um e mais um pouquinho do outro. Mas isso é uma outra questão. O que nós estamos trabalhando aqui é para o seguinte entendimento: temperamento não muda. Não muda. Temperamento pode ser controlado. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Porque se eu sou um colérico, que eu não estou nem aí para ninguém, desde que eu cumpra a minha missão, eu passo por cima de todo. Então eu preciso que o Espírito Santo entre no meu coração, me dê empatia, compaixão e condição de me relacionar com as pessoas, mas eu vou continuar tendo um temperamento colérico. Se o Espírito Santo, se eu não contar com a ajuda do Espírito Santo, eu vou machucar as pessoas. É isso aí que entra uma questão que as pessoas às vezes não entendem. Por que um líder ou um pastor, às vezes o cara é fantástico, excelente, ele constrói templos, ele organiza eventos assim, tremendo e tal, só que assim, quando vai lidar com as pessoas é só na pancada. Não é que ele é mau, faz parte do temperamento dele. E aí o que acontece? É por isso que a gente entende, presta atenção nisso, temperamento não se muda, mas é controlado pelo Espírito Santo. Nós podemos deixar o Espírito Santo controlar, podemos deixar o Espírito Santo transformar o nosso temperamento, mas essa tem que ser uma ação do Espírito Santo, porque eu sozinho não consigo resolver. E é por isso que é muito importante você descobrir se o seu problema conjugal que você está tendo, ou se o problema que você está tendo com o seu líder, ou se o problema que você está tendo com o seu patrão não tem a ver, não é porque ele não gosta de você, às vezes é simplesmente isso, às vezes o seu temperamento é diferente dele ou é igual. Porque eu vejo muitos casamentos às vezes ter problema, falam assim, vamos casar um colérico com outro colérico, que pelo menos eles vão se entender nada, daí é só na porrada, aí cada um vai mais forte que o outro, você está entendendo? Dá um curto-circuito todas as vezes. Então, às vezes, é melhor um colérico casar aí com um fleumático e tal, e quando eles se entendem, descobrem um outro e respeitam a individualidade um do outro, aí vai bem.
porque também se um começar a julgar o outro, já era também. Vocês estão entendendo? Então, o temperamento não é caráter. Caráter, ele é mudado por Deus completamente. O temperamento pode ser transformado, controlado pelo Espírito Santo. É isso que eu quero que vocês entendam, porque todo o tempo essa luta, quando o apóstolo Paulo fala da luta da carne contra o Espírito, ele está muitas vezes falando sobre essa questão da força do nosso temperamento. Por mais que eu sou convertido, por mais que o meu caráter foi transformado, a minha maneira de agir, às vezes, é fora do propósito que o Espírito Santo de Deus quer. É por isso que nós temos sempre que orar e falar: Espírito Santo, controla a minha vida, tu tens o controle sobre a minha vida, tu tens o controle sobre as minhas palavras, sobre o meu temperamento. Tem alguma pergunta que alguém vai fazer sobre isso aqui? Aproveita. Talvez uma pessoa falou comigo um ditado que é bem importante também nessa área de caráter, né? Quando você quer conhecer um caráter de uma pessoa, coloca ele no poder. Isso. E aí você vai conhecer quem ele é. E muitas vezes ele está ali, mas é porque ele está por baixo. Quando ele chega por cima, ele quer, né, se exaltar demais, quer mudar o caráter. Eu mudei para o lado errado. Inverti para o lado errado. Mas está correta essa colocação. Você vai conhecer o caráter de uma pessoa quando você dá poder para ela. Mas pode falar. Eu acabei descobrindo o meu caráter quando você falou isso aí. Seu temperamento. Não, desculpa, o temperamento. Tá. Não vou falar qual é. Identifiquei bastante com sanguíneo. Vocês estão sendo treinados, capacitados para serem líderes, sabe? Então, como líderes, vocês vão precisar muitas vezes entender isso, porque às vezes quando um discípulo fizer uma promessa para você, você fala: é um sanguíneo fazendo a promessa. Então você vai ter que ajudar ele a cumprir a promessa dele, porque se você deixar ele sozinho, ele faz a promessa e quando for para começar ele já desistiu. O sanguíneo tem muito disso, sabe? E ele tem que estar lutando contra isso. Não é problema de caráter. O caráter vai ajudar ele. Quando ele tem o caráter transformado, vai ajudar ele também a controlar a questão do temperamento. Porque quando junta um temperamento assim, que tem as suas fraquezas, porque todo temperamento tem a sua força e a sua fraqueza. É isso que é importante você entender. Não é porque eu sou sanguíneo, eu queria tanto ser coisa. Não, o sanguíneo tem a sua força. Uma das forças do temperamento sanguíneo é a paixão, o amor, a empatia, ajuda as pessoas a abraçar, beijar e tal. Vocês estão entendendo? Então essa é uma força do temperamento. O que a gente precisa de controle mesmo é na fraqueza do temperamento. É isso que a gente precisa entender, na fraqueza do temperamento que a gente precisa realmente ajustar essas coisas. Então, isso é de vital importância.